pessoal! Nesse episódio de Veículos Histórias, conheceremos os motores em V que equiparam carros, motos e caminhões. Também saberemos como eles funcionam e, é claro, um pouco de histórias e curiosidades. Aqui é o Marcos Vinícius e antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora! Em 1889, os engenheiros alemães Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach criaram o que seria o primeiro motor a combustão interna com mais de um cilindro, conhecido por tipo P, que era uma mecânica com 2 cilindros em V, ou V2, criado inicialmente como modelo estacionário, mas logo acabou sendo empregado em veículos. Esse tipo de layout acabou ganhando mais espaço nas motocicletas, sendo que nos automóveis foi usado mais nos primórdios, perdendo sua popularidade já nos anos 10. A partir dos anos 20, poucos carros usariam essa configuração, com destaque ao modelo britânico Morgan Three-Wheeler, um incomum carro de 3 rodas com motor V2 refrigerado a ar totalmente exposto à frente do eixo dianteiro. Nas motocicletas, a disposição é muito popular e se tornou padrão em modelos como a Bruff Superior, a luxuosa e bem construída moto britânica que é considerado o Rolls-Royce das motos. A mecânica também equiparia as cultuadas motocicletas da fabricante britânica Vincent, sendo que a série C Black era a moto mais rápida do mundo em sua época, e protagonizou uma das cenas mais insólitas do motociclismo, quando o piloto norte-americano Rollie Free bateu o recorde no deserto de sal em Bonneville, no estado de Utah, no ano de 1948, chegando aos 241 km/h de velocidade máxima, pilotando deitado sobre o paralama e usando somente uma sunga. Outra fabricante famosa pelos V2 é a italiana Moto Guzzi, que nos anos 60 criou a incomum configuração de 2 cilindros em V montado na longitudinal, e viraria uma espécie de marca registrada da empresa. Mas com certeza, os motores V2 mais famosos são das fabricantes norte-americanas Indian e Harley-Davidson, que mantém não só a mecânica como o visual à moda antiga, e acabou virando um segmento de motocicletas conhecidas como custom. Ambas fabricantes têm milhões de fãs no mundo todo, a ponto de muitas empresas criarem seus próprios modelos do tipo. A grande maioria dos motores V2 possuem 2 bielas interligadas, conhecido como fork and blade, ou garfo e lâmina em inglês. Nesse esquema, o virabrequim tem apenas um moente, como no monocilindro. A angulação mais comum dentre as bancadas é de 90 graus. Sendo que fabricantes como a italiana Ducati chega a chamar o motor de L por conta do formato. Nessa angulação, o balanço primário, ou seja, o equilíbrio do virabrequim fica perfeito se usar os contrapesos corretos. No entanto, diversas angulações de bancada são utilizadas pelas fabricantes, e em todos os casos, a ordem de ignição é uma bagunça. O primeiro cilindro fará combustão a 180 graus, já o segundo fará 270 graus. E o primeiro cilindro fará combustão novamente a um ângulo de 450 graus. E assim, o balanço secundário, ou seja, o equilíbrio dos pistões, é caótico, necessitando usar muitos recursos que proporcionam o equilíbrio desejado, como eixos balanceadores. Sempre que se imagina um motor em V, se pensa em configurações com números pares de cilindros. Mas no mundo das motocicletas, existiram motores V3. No entanto, a configuração é muito rara, e todos os modelos tinham ciclo 2 tempos, sendo que a primeira a ter essa configuração foi a moto de corrida RM350 da fabricante alemã DKW, mais conhecido por DKV. Seu motor tinha 2 cilindros no alto e um no centro mais embaixo, cuja angulação era de 75 graus. A moto disputou muitas provas entre 1952 a 1956 e ficou famosa por desenvolver altas rotações, passando dos 13.000 RPM. A configuração só seria usada novamente nas pistas nos anos 80, quando a Honda desenvolveu a NS500, que tinha motor 2 tempos com 499 cm3 e fez um grande sucesso na MotoGP, conquistando o título de 1983 nas mãos do piloto norte-americano Fred Spencer. Nessa época, a Honda também faria versões de rua com esse layout, como a MVX 250F,
e a esportiva NS400R, sendo casos raros de motos da Honda de rua com motor 2 tempos. Esses motores tinham 2 cilindros na frente e um atrás, e sua refrigeração era líquida. O primeiro motor V4 de que se tem notícia foi do modelo de corrida da fabricante francesa Morse, que disputaria provas entre 1898 a 1900. No entanto, o primeiro modelo de rua a ver com essa configuração foi o Lancia Lambda de 1922. O motor italiano em questão tinha uma inclinação de bancada de apenas 20 graus, o que possibilitou o uso de apenas um cabeçote para ambas as bancadas, uma configuração que no futuro seria altamente explorada pela fabricante alemã Volkswagen. Já nas motocicletas, as primeiras só viriam nos anos 30 com a britânica Matchless Silverhawk, famosa pela suavidade e ser muito veloz na época, conseguindo chegar aos 137 km por hora de velocidade máxima. Apesar de muitos automóveis terem usado essa configuração com sucesso, incluindo a sueca Saab e a ucraniana ZAZ Zaporozhets, a grande maioria das empresas optaram pelo layout de 4 em linha. Um V4 possui 2 bancadas e 2 cilindros. O seu balanço primário é bem equilibrado, sendo menos sujeito às vibrações torsionais, conhecido por efeito de rocking couple. No entanto, a maioria dos projetos V4 emprega um virabrequim com 4 moentes, se assemelhando a um 4 em linha, para melhorar o equilíbrio mecânico. Dessa forma, muitas fabricantes optaram por 4 em linha, já que um V4 tem 2 cabeçotes, 2 coletores de escape e 2 comandos e válvula, tornando mais complexo e caro para desenvolver. Nas motocicletas, teve muito mais espaço, já que se alinhar na transversal é tão compacto quanto um 2 em linha, disposição usada pela maioria das fabricantes, tendo raras exceções como a Honda ST1100 Pan-European, cuja montagem é na longitudinal e foi produzida de 1990 até 2013. Outro modelo de sucesso com motor V4 foi a Muscle Bike Yamaha VMAX, que marcou época com seu visual arrojado e um motor muito potente e forte. O modelo produzido de 1985 a 2020 tem uma grande legião de fãs no mundo todo. Na MotoGP atual, o V4 é a configuração mais utilizada na categoria máxima, sendo que a japonesa Yamaha é a única exceção. Nos automóveis, o V4 também fez muito sucesso nas competições com o protótipo 919 Hybrid da Porsche, cujo modelo era turbinado e era aliado a motores elétricos, fazendo a potência chegar aos 1.160 cavalos, e conquistou 3 campeonatos da FIA WEC nos anos de 2015, 2016 e 2017, e 3 vitórias seguidas nas 24 horas de Le Mans nesses anos. Assim como o motor V3 deve ter causado estranheza, o V5 também é uma mecânica um tanto incomum, mas existe. E somente 2 fabricantes fizeram esse motor, a Volkswagen e a Honda. Em 1997, a empresa alemã apresentou um estranho integrante da família VR, o modelo VR5, que tinha 2,3 litros e possuía uma bancada com 3 cilindros e outra com apenas 2. Com inclinação de apenas 15 graus dentre as bancadas, faz com que o motor use apenas um cabeçote, assim como no restante da linha VR, cuja sigla em alemão significa algo como motor em linha encurtado. Apesar de ser considerado um motor em V, também pode ser chamado de W, e talvez tenha sido daí a inspiração da Volkswagen em desenvolver a famosa e incomum família de motores em W, que equiparia os modelos mais luxuosos e potentes do grupo, incluindo o Bugatti. Já o projeto da Honda foi criado para as competições. A moto RC 211V, lançada em 2002, foi criado para a MotoGP, que tinha relaxado nas regras para aposentar os motores 2 tempos da categoria. Agora as regras permitiam deslocamentos de 990 cm3 e podia usar configuração de até 6 cilindros. O modelo da Honda usou um motor V5,
com virabrequim de 3 moentes, sendo que os dos cantos movimentavam 2 cilindros, e o do meio movimenta apenas um. Apesar da estranheza, a mecânica era altamente competitiva, e nas mãos do piloto italiano Valentino Rossi conquistou 2 títulos seguidos, e em 2006 com o norte-americano Nick Hayden, sendo esse também o seu último ano, já que seria substituída pelo modelo RC212V, que para atender às novas normas, adotaria o motor V4, mecânica pela qual a montadora japonesa usa até hoje. Os primeiros motores V6 foram desenvolvidos nos anos 20 como protótipos, mas foi somente nos anos 50 que ganharam as ruas. O carro pioneiro foi o Lancia Aurelia. O modelo seria o primeiro de uma grande linhagem de motores V6 feitos pela fabricante italiana. Logo, outras empresas como a norte-americana Buick e a fabricante de caminhões e caminhonetes GMC criariam seus exemplares. No entanto, a popularidade da configuração cresceu no ramo automotivo a partir dos anos 80, sendo facilmente adaptável para a tração dianteira, cujo tamanho é aproximado de um 3 em linha. É próximo porque, se observar bem o motor em V, uma bancada está um pouco mais à frente em relação à outra. E isso ocorre por conta da disposição das bielas, já que nessas configurações é comum o emprego de 2 por moente. Sendo assim, é necessário que o virabrequim use contrapesos. O V6 não é equilibrado e perfeito feito um 6 em linha, já que possui 3 cilindros por bancada, e acaba sendo afetado pelo efeito de rocking couple. E isso acontece porque cada lado sempre tem um cilindro que sobe e 2 que descem e vice-versa. Dessa forma, para reduzir o desequilíbrio, são usados damper harmonizadores e eixos balanceadores, além dos contrapesos no virabrequim. Apesar dos defeitos, nos dias atuais é a mecânica de 6 cilindros mais popular dentre os automóveis, já que é mais difícil de adaptar um 6 em linha na transversal, e também pelo V6 ocupar menos espaço físico, sendo facilmente adaptável em projetos com tração dianteira. Nos caminhões, como o espaço não é um problema, são poucas as empresas que exploraram essa configuração, com destaque a fabricante alemã Mercedes-Benz e a norte-americana Detroit Diesel, que são os famosos motores 2 tempos. Nas motocicletas, o V6 é uma configuração rara, mas equipou alguns modelos, como a moto de corrida da fabricante italiana Laverda, conhecida somente como V6. Ela é a dona daquele ronco espetacular que aparece no início do vídeo. O modelo foi desenvolvido para disputar a Superbike e participou da tradicional prova Bull Door, uma corrida de 24 horas com motocicletas. Mas, infelizmente, a Laverda teve problemas com o eixo cardan e teve de abandonar a corrida. E no ano seguinte, a organização proibiu motos com mais de 4 cilindros. Outras que utilizaram essa configuração foram modelos de rua. A fabricante tcheca FGR criou a Midalo 2500, que tem um imenso V6 de 2,5 litros na transversal, cuja produção é artesanal e tem muitos componentes nobres. A outra é o modelo alemão Rorex VR6, que tem motor de fabricação própria usando os mesmos conceitos do projeto da conterrânea Volkswagen, que, como vimos antes, o VR6 é um modelo 6 em linha com bancadas inclinadas a apenas 15 graus, só precisando usar apenas um único cabeçote para todos os cilindros. O motor da Volks foi lançado em 1991 e fez muito sucesso, conquistando uma grande legião de fãs por conta de seu belo ronco e boa potência e torque. Por ser compacto, o VR6 equipou muitos automóveis como o Passat e o Golf, e como já vimos, em 1997 criariam uma versão de 5 cilindros, e em 1999 adotariam o comando multiválvulas. Essa motorização praticamente foi usada por todas as fabricantes do grupo Volkswagen, e serviu de inspiração para os motores em W da corporação. Com certeza, o V8 é a configuração mais desejada entre os entusiastas de motores, não só por sua acessibilidade, como também pela facilidade de conseguir altas potências, além do belo ronco característico desses motores.
O primeiro motor do tipo foi criado no início do século XX pelo engenheiro francês Léon Levavasseur. O modelo era conhecido por Antoinette 8V e foi desenvolvido para ser usado em veículos aéreos. O aeronauta e inventor brasileiro Alberto Santos Dumont acabaria usando a mecânica no 14 bis, que realizaria o seu famoso voo no dia 23 de outubro de 1906. O feito foi testemunhado por centenas de pessoas em Paris, a capital da França. Em automóveis, o V8 passou a ser usado inicialmente em modelos de corrida, e o primeiro de rua a vir com essa configuração foi o Cadillac Tipo 51 de 1914, cujo motor de 5,1 litros desenvolvia a potência de 70 cavalos. Logo, outras fabricantes de carros de luxo dos Estados Unidos e Europa criariam modelos com motor V8. Mas ao início dos anos 30, a companhia norte-americana Ford mudaria o jogo quando criou o motor Flathead V8 para equipar o Ford B. Lançado em 1932, foi uma resposta aos concorrentes da Chevrolet, que tinham conquistado a liderança nas vendas principalmente depois de terem lançado as versões com motores 6 em linha. O V8 da Ford popularizou o layout mecânico principalmente nos Estados Unidos. Por lá, a configuração se provou tão boa, confiável e potente que fez praticamente todas as montadoras do país adotarem essa disposição mecânica. Nas competições, o V8 sempre marcou presença, como o confiável e competente Ford Cosworth DFV, que fez muito sucesso na Fórmula 1, conquistando a maioria dos grandes prêmios e campeonatos dos anos 60 a 80. Outra vitória marcante dos V8 foram nas 24 horas de Le Mans, quando o Ford GT40 conseguiu quebrar a supremacia da Ferrari, vencendo por 4 anos seguidos de 1966 a 1969. Nos caminhões, os V8 causam fascinação aos entusiastas de motores. No entanto, nos dias atuais, poucas empresas usam essa configuração, sendo a sueca Scania a única a conservar esse layout mecânico na Europa. Atualmente, nos Estados Unidos, somente a linha leve possui essa mecânica, tanto a diesel quanto a gasolina. Nas motocicletas, essa configuração é muito rara, caso da norte-americana Boss Ross. No entanto, essas usam motores Chevrolet de automóvel adaptado. Uma das poucas motos V8 com motor realmente desenvolvido para tal função foi o modelo de corrida Moto Guzzi V8, criada para disputar a MotoGP nos anos 50. O motor montado na transversal tinha 500 cm3 e poderia chegar a 275 km/h de velocidade máxima, o que era absurdamente veloz para a época. No entanto, o conjunto da motocicleta estava abaixo desse desempenho e a moto ganhou a fama de ser perigosa demais. Com certeza, com a tecnologia de suspensão, quadro e freios da atualidade, domariam esse desempenho facilmente. A Moto Guzzi se retirou da MotoGP em 1957 e o modelo V8 foi aposentado junto com a divisão de corridas. No entanto, o modelo foi usado poucas vezes. O V8, assim como outros motores em V, tem a vantagem de ser compacto, tendo quase o mesmo comprimento de um 4 em linha. Ao usar um ângulo de 90 graus, deixa o motor muito suave e equilibrado com poucas vibrações. A grande maioria dos projetos com V8 estão na disposição clássica longitudinal com tração traseira. Mas existem muitos V8 com disposição transversal para usar tração dianteira. Nesse layout, a inclinação entre as bancadas costuma ser de 60 graus. Porém, isso implica em vibrações primárias, e assim se exige o uso de eixos balanceadores. O V10 é a junção de dois 5 em linha, e na mecânica a gasolina só começou a ser usado após a implementação da injeção eletrônica. Curiosamente, os motores de 5 cilindros não conseguiam funcionar bem com carburador, fazendo o combustível ser injetado mais em alguns cilindros do que em outros, só tendo viabilidade se empregasse carburação individual, o que deixaria o projeto complexo e caro. Dessa maneira, os primeiros V10 surgiram na indústria dos motores diesel, cuja injeção ocorre de maneira uniforme graças ao sistema de bomba injetora. A Mercedes-Benz, em conjunto com a MAN, criaria uma linha de motores em V,
incluindo o OM423 ou D2840, que equipou caminhões, inclusive a série F90 e F2000 da MAN, com incríveis 18,3 litros e foram os modelos mais potentes do mundo em sua época. Inclusive, o maior motor a equipar um caminhão rodoviário foi um V10, feito pela fabricante japonesa Isuzu. O modelo 10TD1 tinha absurdos 30,4 litros e desenvolvia 600 cavalos. A mecânica era aspirada e equipou a linha Giga dentre os anos 90 a 2000. O primeiro V10 a gasolina foi o projeto da Chrysler em conjunto com a Lamborghini, que nos anos 80 fazia parte da corporação norte-americana. Basicamente, a Chrysler pegou um motor LA360 de 5,9 litros e adicionou mais 2 cilindros. No entanto, a Lamborghini usou seu know-how no emprego de elementos nobres e aliviou o peso da mecânica utilizando alumínio e outros metais leves, surgindo um motor que ficaria conhecido como Viper, já que equiparia o belo Roadster Dodge Viper RT10, que passou a ser vendido ao público a partir de 1991. O imenso motor de 8 litros desenvolvia inicialmente 400 cavalos, mas com o passar dos anos, a potência e a litragem foram aumentando. A versão mais simples em ferro fundido só viria com a nova geração da Dodge Ram lançada em 1994. Conhecido como Magnum 8.0, tinha a maior parte dos componentes em comum com o antigo LA360 e com os novos Magnum 5.2 e 5.9, e desenvolvia inicialmente 300 cavalos, e em 1998 subiu para 310. A Ford também criaria seu V10 para a linha Heavy Duty com 6,8 litros, que passou a ser oferecida a partir de 1997. Conhecido como Triton 6.8, seria a versão 5.4 com 2 cilindros a mais. O V10 também seria usado em muitos carros na Europa, com destaque ao motor Lamborghini V10, que também seria usado pela Audi, a atual administradora da fabricante italiana. Na Fórmula 1, o motor foi altamente empregado entre os anos 90 e 2000, e muitos consideram o ronco desses fórmulas ainda mais bonitos que os V12. O V10 também seria usado no Lexus LFA, um exclusivo esportivo japonês produzido por pouco tempo, que na opinião de muitos tem o mais belo ronco dentre todos os carros esportivos. Apesar de ser desafiador para balanceá-lo por conta do número ímpar de cilindros por bancada, o motor ganhou seu espaço por ter mais potência que o V8 e ser mais compacto e econômico que o V12. Um V10 precisa de eixos balanceadores por conta do efeito de rocking couple, comum aos motores 5 cilindros. O V12 é com certeza o mais majestoso dentre os motores em V, já que se trata de uma mecânica que equipou muitos esportivos e carros de luxo emblemáticos. Dentre os motores em V, é o mais perfeito e equilibrado de todos, não possuindo vibrações primárias e nem secundárias. Seu funcionamento é muito suave, já que a junção de 2 6 em linha. Por conta de seu alto custo, tamanho e peso, nunca conseguiu a popularidade de um V8, mas tem igualmente muito respeito entre os entusiastas de motores. O primeiro V12 foi criado em 1904 para equipar barcos de corrida, feito pela fabricante britânica Putney Motor Works. O modelo era conhecido por Craig Derwald e tinha 18,4 litros. E assim, outras fabricantes também passariam a desenvolver esses layouts para competições aquáticas. Porém, foi na aviação que a mecânica ganharia popularidade, equipando muitas aeronaves e dirigíveis durante a Primeira Guerra Mundial. Nos automóveis, o primeiro V12 a ser vendido ao público foi o modelo de luxo Packard Twin Six, lançado em 1916, que tinha 6,9 litros e desenvolvia 88 cavalos. Nos anos 20 e 30, diversas fabricantes de carros de luxo dos Estados Unidos, como Auburn, Lincoln e Cadillac, e europeias como a Rolls-Royce, Maybach e Hispano-Suíça, tinham opções de motores V12. Durante a Segunda Guerra Mundial, era a mecânica favorita das fabricantes de aeronaves e tanques. Destaque para a linha Merlin da Rolls-Royce, famosa por equipar aeronaves emblemáticas como Mustang Spitfire, e a série DB600 da Daimler-Benz, com um famoso motor V12 invertido, tendo os pistões voltados para baixo e o cárter para cima, para facilitar a visão do piloto. Nos tanques, podemos destacar o Rolls-Royce Meteor e a série HL da fabricante alemã Maybach, que ganharam destaque por serem robustos e confiáveis. No pós-guerra, os motores V12 conseguiram destaque nas competições, sendo que a fabricante italiana Ferrari sempre usou essa mecânica,
Inclusive, seus modelos de rua só passariam a vir com outras configurações a partir do final dos anos 60. A conterrânea Lamborghini também tem longa tradição com motores V12, sendo que o modelo Miura lançado em 1966 seria o primeiro de rua a ver com a mecânica montada na transversal e posicionado na central traseira. Muitas fabricantes europeias e asiáticas explorariam a configuração em carros de luxo, mas nos Estados Unidos a configuração foi abandonada nos anos 40, sendo que o último foi o Lincoln Zephyr V12, que tinha 5 litros e desenvolvia 130 cavalos, cuja produção parou em 1948. Atualmente, com as normas de emissões cada vez mais rígidas, o majestoso V12 vem perdendo seu espaço, sendo substituído por motores V8 biturbo, por exemplo. Mas fabricantes desportivos como a Ferrari e a Pagani não abrem mão de seus motores de 12 cilindros. No vídeo, agora deveria apresentar o V14, que seria a junção de dois 7-cilindros. No entanto, a configuração é muito difícil de trabalhar. O problema é que se dividirmos 720, que é o número de graus para realizar os 4 tempos do motor, e dividirmos por 7, dará um número quebrado de 102,86 graus, um valor desafiador para a engenharia conseguir balanceá-lo. Além de que o número ímpar de cilindros também pode ocasionar o efeito de rocking couple. Dessa maneira, até a configuração de 7 cilindros em linha é muito raro, e nos quase 150 anos de história de motores a combustão interna modernos, nunca existiu um motor V14. Apesar de ser uma configuração rara, o V16 foi empregado em alguns veículos e impõe muito respeito. O primeiro a ser criado foi o Antoinette 16V, também projetado por Léon Levavasseur, que seria a junção de dois V8 e foi usado em barcos de corrida e até na aviação. No entanto, os primeiros automóveis a serem vendidos ao público com esse layout foram os norte-americanos Cadillac V16 e Marmon 16, ambos modelos altamente luxuosos, sendo suprassumos da indústria automotiva do país. Nas competições, esses motores são raros, mas muito marcantes, como os modelos da alemã Auto Union, sendo que o Tipo C, lançado em 1936, vinha equipado com supercharger e uma espantosa potência de 520 cavalos, e podia chegar aos 340 km por hora de velocidade máxima. Seu torque era tão brutal que era empregado rodado duplo para melhorar sua tração, já que na época nenhuma fabricante de pneus fazia modelos de perfil largo. No final dos anos 40, a equipe britânica British Racing Motors, também conhecida por BRM, desenvolveu um motor V16 com supercharger que equiparia o carro Tipo 15, um modelo usado nos primórdios da Fórmula 1. Ainda que a mecânica não fosse confiável, a ousadia da BRM é lembrada até hoje, e foi o único V16 a ser usado na categoria. A escuderia até faria outro 16 cilindros, mas foi numa configuração muito exótica em H. Nos anos 80, a pequena fabricante italiana Cizeta desenvolveu em comum Moroder V16T, o projeto que contou com o apoio do músico italiano Giorgio Moroder, responsável por trilhas e filmes como Flashdance e Scarface. Tinha um motor V16 aspirado montado na transversal. Infelizmente, apesar da enorme potência, o carro demorou muito para ser lançado e perdeu seu espaço no mercado. E assim, poucas unidades seriam feitas nos anos 90. Fabricantes de carros de luxo como a BMW e a Mercedes-Benz também desenvolveriam motores V16, mas nenhum deles ganhou as ruas, assim como o Cadillac 16 e o Rolls-Royce 100EX dos anos 2000. Atualmente não há nenhum modelo de rua com motor V16, mas logo terá, e será feito pela Bugatti, cujo novo carro será um híbrido, e aposentará o W16 vendido atualmente. Na mecânica diesel, há diversos motores V16, que são empregados em grandes maquinários pesados, locomotivas e grandes geradores. O V16 é altamente equilibrado e ainda mais suave do que o V12. No entanto, o virabrequim precisa de damper balanceador, além de outras melhorias na peça, mas é por conta de seu comprimento que o deixa suscetível às vibrações torsionais.
Na indústria ainda existem motores bem maiores, como o V18, V20 e V24, porém o seu uso é limitado a veículos pesados ou geradores, e praticamente todos são movidos a diesel. Acima de 16 cilindros, somente configurações em W foram desenvolvidas. No entanto, nenhum automóvel com essa configuração ganhou as ruas. Mas isso já é tema para outro vídeo. Então, qual é a configuração de motor em V que você prefere? Comente! Eu espero que tenha gostado do vídeo e entendido as explicações. Assim eu peço para que deem um like e compartilhe com todos os fãs de motores. E eu me despeço ao ronco de um Scania V8 Turbo Diesel. Até logo e fica com Deus!